Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e temos aqui de volta aqui às conversas com outras pessoas, ok? Hoje o convidado do podcast é o grande professor e também um dos treinadores do Breaking My Limits, Henrique Pereira, e ele vai estar hoje aqui porque é a melhor pessoa para falar sobre este tema, pode ser um bocadinho polémico, que vão ser sobre os esteroides anabolizantes, ok? Vamos fazer aqui uma pequena introdução, falar aqui um bocadinho vantagens, desvantagens, os mais comuns. Basicamente, para ter aqui uma base e um ponto de partida para este tema, antes de entrar neste mundo, seja por estudo, seja por curiosidade, mas pelo menos já começam a ter aqui alguma informação. Ok? Boa, pessoal, tudo bem? Para quem não está acostumado a me ver, eu sou o professor Henrique Pereira, faço parte da equipe do Break My Limits, e hoje eu vou trazer uma visão um pouco mais científica, fugindo um pouco do empirismo, sobre esteroides anabolizantes androgênicos, tá? Que é o termo técnico mais correto a se falar. Vou falar também um pouco de SARMs, tá? Que entram na mesma linha e na verdade, vou pautar nas conversas com o Antônio sobre praticamente os esteroides que são utilizados para fins estéticos, sabe? A gente vai entender desde a sua origem um pouco, tá? O porquê. Vocês vão perceber que os esteroides anabolizantes não foram criados para você ficar no shape, eles são remédios, tá? O pessoal, tanto do fisiculturismo quanto de qualquer outra modalidade específica que busque rendimento, se atribuiu desses recursos ergogênicos para melhorar o desempenho, tá? Então, vocês vão ver pessoas do golfe usando esteroides anabolizantes, pessoas do futebol, do handebol, da luta, do surf. Muita gente usa, tá? Esteroides anabolizantes, pensando em melhora do desempenho físico, melhora da recuperação, tá? Porque é esse o intuito dos esteroides anabolizantes. Eles foram criados lá na parte hospitalar para recuperação tecidual, tá? Para controle de alguns efeitos colaterais de alguns tratamentos, como a própria quimioterapia, com pessoas que são soropositivos, né? Que têm HIV e perdem muita densidade muscular, crianças que sofreram queimaduras. Então, vocês vão entender hoje que os esteroides anabolizantes não são vilões, né? O uso exacerbado para fins estéticos é que acabou levando a um caráter pejorativo, né, e dificultando ainda mais a sua comercialização para fins clínicos, onde realmente deveriam ser utilizados. Então, a nossa conversa vai ditar nessa linha. O que é ligado à saúde, o que é voltado à estética, os prós e contras, vamos conversar um pouco dos colaterais, entender quais são os colaterais que mais se apresentam, os que menos se apresentam, o que a gente tem na literatura realmente que corrobora com a ideia de, ok, isso é um colateral evidente, e isso aqui já não é, ainda é muito nebuloso, não há nenhuma certeza. Tem muita coisa que é afirmada que é colateral dos esteroides anabolizantes e não é. Então, vocês vão entender um pouco disso dentro da nossa conversa. A gente não tem muito tempo, mas a gente vai tentar trazer para vocês com clareza, tá bem? Pessoal, antes de avançarmos aqui um bocadinho neste episódio, vou já deixar aqui um disclaimer: nós não estamos a recomendar qualquer tipo de consumo, nem doses, não tirem nenhuma recomendação do que a gente fala aqui. Este episódio é meramente informativo, ok? É importante deixarmos aqui este disclaimer. E quem tiver depois curiosidade, quer aprofundar um bocadinho mais do conhecimento, o Breaking Mind está a desenvolver algumas aulas para isto. E o Henrique, também de forma individual, ok? Tem um curso em que ele fala bastante sobre os esteroides, partes hormonais. Para quem está interessado, o Henrique vai ser a melhor pessoa, inclusive, para vocês mandarem mensagem e tentarem descobrir um bocadinho mais de temas mais específicos além desta parte, ok? Mas pronto, vamos então aqui começar o episódio e a conversa vai ser maioritariamente o Henrique a fazê-la, não é? Mais uma vez não é um tema que eu domino. E mesmo que eu soubesse alguma coisa, provavelmente ia passar vergonha ao pé deste senhor. Portanto, vamos aqui começar a falar um bocadinho, ok, o que é que são realmente os esteroides e porque é que eles são famosos dentro do mundo do fitness. Ok, então vamos lá. Para a gente entender, né? Como eu falei, os esteroides anabolizantes androgênicos, eles têm essa divisão, né? Que é uma divisão didática. A gente fala que um esteroide ele pode ser mais anabólico. Isso quer dizer o quê? Potencializar muito mais a síntese proteica muscular, principalmente, né? Tudo é anabólico quando está ligado à construção, mas nessa questão a gente está
dando ênfase no anabolismo do tecido muscular, primariamente, tá? Ou ele pode ser androgênico, tá? Então, ou seja, ele pode seguir uma característica muito mais androgênica. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o androgenismo está ligado às características principalmente sexuais masculinas, engrossamento da voz, barba, né? Densidade muscular um pouco mais elevada, mas isso cai diretamente ao anabolismo. As pessoas às vezes confundem isso. O androgenismo vem muito mais na questão estética de desenvolvimento puberal, ou seja, naquela fase da adolescência, o que difere um homem da menina é o nível elevado de testosterona, e essa testosterona vai se converter em um hormônio que se chama DHT, que é a dihidrotestosterona, e ela está relacionada às características masculinas secundárias, tá? Então, a gente entende que todos os esteroides anabolizantes têm uma característica anabólica androgênica. Se ele for mais androgênico, é porque a conversão de testosterona que você produz está acontecendo de forma mais elevada, né? A proporção é de 5 a 10%, ou seja, de 100, vamos lá, um exemplo, de 100 miligramas de testosterona, de 5 a 10% só será convertido em DHT, tá? Mas, por que que é tão aparente quando alguém começa a usar, principalmente uma mulher que começa a usar um hormônio e começa a sofrer as características secundárias masculinas? Porque a afinidade da testosterona pelo seu receptor é mais baixa do que a afinidade do DHT ao receptor. Ou seja, imagine que a testosterona tem uma ligação forte com a célula, porém o DHT tem uma ligação 5 vezes mais forte. Então ele vai se ligar à célula, vai levar uma informação até o núcleo da célula e vai fazer a sua ação, que é de caracterização masculina, né? Por isso que a gente vê as meninas sofrendo muito com os colaterais masculinizantes, tá? Então, a primeira questão que vocês têm que entender é todo o hormônio, né, derivado de testosterona, principalmente, vai ter uma conversão em DHT. Ele vai ser anabólico, androgênico. Não existe essa divisão. Infelizmente, né, é isso que faz com que os colaterais para as mulheres sejam mais severos, tá? Existem drogas que fazem com que a mulher tenha menos virilização, que é o termo que a gente normalmente usa, sim, tá? Existem 3 classes para vocês entenderem. Peguem e anotem um papel aí, esse vai valer a nota na prova. 3 classes: derivados de testosterona e testosterona, derivados de DHT, que é a de hidrotestosterona, e derivados de 19-nortestosterona, tá? Todos eles, no fim, são derivados da testosterona, esses outros dois, só que com uma modificação na sua molécula, na sua estrutura, no design celular daquele hormônio. Por que que eles fizeram isso? Quando eles modificam a molécula de testosterona para que ela se transforme em um derivado de DHT, né, de hidrotestosterona, ela perde a característica de virilização tão potente. Não quer dizer que não vai acontecer, isso pode acontecer, mas ela tem menos afinidade, menos chance de levar ao androgenismo, tá? A 19-nortestosterona é uma droga que foi modificada no carbono 19, por isso que é 19-nortestosterona, aonde ela tem o intuito de inibir a ação da enzima aromatase, tá? O que que é a, verdade, assim, a aromatase, a 5-alfa-redutase é uma enzima que converte testosterona em DHT, tá? Para vocês também terem noção. A enzima aromatase converte testosterona em estradiol. Eles modificaram o carbono 19 da testosterona para que ele não sofra aromatização. Qual é um dos efeitos mais evidentes que a gente vê e mais receosos em quem usa esteroides anabolizantes? É principalmente a conversão de testosterona em estradiol, porque pode levar a ginecomastia nos homens, né? O que que seria a ginecomastia? O aumento da glândula mamária. Então, ou características femininas, né? O homem começa a ficar um pouco mais sensível, mais emotivo, porque ele está com um hormônio que é predominantemente maior nas mulheres, tá? Então, Henrique, já fodeste aqui pode... isto tudo com essa parte das dicas femininas, vêm já as feministas todas já cá pedir. Então, isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Vocês vão ouvir muita gente falando que testosterona é hormônio de homem e estradiol é hormônio de mulher. Isso não existe. Testosterona é tão importante para os homens quanto para as mulheres.
estradiol é tão importante para os homens quanto para as mulheres. A única diferença do que vem essa divisão é por questões didáticas, é porque as mulheres têm muito mais predominância de estradiol na circulação do que os homens. Os homens têm muito mais testosterona do que estradiol livre, tá? Quando a conversão de testosterona aumenta a conversão de estradiol, os homens começam a aromatizar. E aí eles começam a ter as características femininas. Tanto que a utilização de potencializadores de aromatização ou de próprio estradiol exógeno é utilizado para homens transgêneros que estão querendo virar mulher, tá? Para vocês terem uma ideia do potencial ergogênico do consumo de estradiol elevado. Pensando em fins estéticos, um homem não quer, tá? Ele não quer que sofra aromatização, porque ele não quer ter os efeitos colaterais que podem vir associados ao nível alto de estradiol. Porém, níveis baixos de estradiol também são deletérios, tá? O estradiol está ligado à recuperação tecidual de tendão, ligamento, ao controle do perfil lipídico, à saúde neurológica, tá? Baixos níveis de estradiol podem levar a neurotoxicidade, controle do apetite, redistribuição de gordura, tá? Então, N fatores podem sofrer com o baixo nível de estradiol nos homens. Mineralização óssea é um dos mais evidentes, né? Osteoporose e osteopenia, tanto que as mulheres, quando entram na menopausa, começam a baixar nível de estradiol, começam a ficar mais suscetíveis à osteoporose e osteopenia. Então, vocês começam a entender que não existe um hormônio que pode ser tirado, né? Ele em excesso é prejudicial, ele em doses baixas também é tão prejudicial quanto, tá? Reformando, então, o que o Antônio tinha me falado, né, perguntado em questão da diferença dos hormônios, quais são, vocês têm que levar sempre em consideração. Vai existir as três classes: testosterona e seus derivados de testosterona, derivados de DHT e derivados de 19-nortestosterona. Todos eles foram modificados, né, tirando a testosterona, que ela só é modificada no éster. O que isso quer dizer? Vocês vão ver muito pessoal falando assim: ah, eu estou usando cipionato de testosterona. O outro está usando enantato de testosterona. O outro está usando um decilionato de testosterona. O outro está usando fenilpropionato de testosterona. O que isso quer dizer? Na verdade, só modifica a nomenclatura para dizer que o tempo de liberação daquela droga ela pode ser mais curto ou mais longo, né? Drogas que, como exemplo, cipionato e enantato, tem um éster anexado na cadeia de carbono final, né? Quanto mais ésteres de carbono é anexado na molécula, imagina que você tem lá o último hexágono do cada molécula de carbono. Eles anexam um éster e vão aumentando. Quanto mais éster tiver, mais tempo aquela droga vai ficar no seu corpo, sendo liberada de forma lenta. Por que isso? Por que eles criaram isso? Para fins de tratamento. Por quê? Muitas pessoas não toleram aplicações diárias, né? A testosterona em forma aquosa, que é um meio líquido, sem um éster anexado, ela tem uma vida bem curta, né? Menos de 24 horas. 5 horas é o pico plasmático dela. Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa teria que tomar injeção todo dia. Por não ser viável, imagine um idoso com baixa densidade muscular, uma criança, tem que tomar a injeção todo dia, é desconfortável. O que eles fizeram? Criaram ligações de éster que fazem com que as enzimas esterases vão quebrando cada carbono, e cada vez que ela quebra um carbono, é liberado um pouco de testosterona. Quebrou outro carbono, é liberado um pouco de testosterona. Isso faz com que aquela testosterona fique mais tempo na circulação sem ser utilizada a seu 100%, mantendo um pico plasmático, né, que é o que a gente chama de pico plasmático de janela terapêutica, mais efetivo. Por isso que vocês vão ver N formas de testosterona sendo comercializadas e utilizadas. Cada uma delas está correlacionada com o seu tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que aquela testosterona leva para chegar na metade da sua dose efetiva. Então, aí começa a diferença de testosterona, simplesmente por ponto de liberação. Toda a diferença de éster é simplesmente por ponto de liberação. Quando a gente vai ver derivados de DHT, eles modificaram uma dupla ligação no carbono 4 e 5 para que essa
molécula já sofra a ação da enzima 5-alfa-redutase, e quando uma pessoa utiliza, ela não sofre a ação de atividade do DHT potencializado. Isso quer dizer o quê? Ela vai ter um baixo potencial androgênico, ou seja, aqueles efeitos colaterais que poderiam levar uma menina à virilização são mais baixos, mas ela ainda tem um potencial anabólico para a construção de tecido muscular alto. Em que drogas que a gente vê isso? Oxandrolona, principalmente, que são as drogas mais consumidas, que é o Anavar, que as mulheres usam muito, o estanozolol, né? São drogas que são derivados de DHT, porque eles sofreram uma alteração no carbono 4 e 5 para que a atividade androgênica seja mais baixa. Não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer, principalmente se as doses forem subindo drasticamente, tá? E os derivados de 19-nortestosterona, exemplo mais famoso é o decanoato de nandrolona, né, que vocês encontram na farmácia para tratamento clínico, e a trembolona, tá? A trembolona que é uso veterinário e também é muito utilizado. Ela sofreu uma alteração no carbono 19 para que ela não sofra ação da enzima aromatase, não se converta em estradiol, não leve efeito de ginecomastia, redistribuição de gordura, todo o prejuízo ligado ao excesso de estradiol no organismo, tá? Então você perceba que essa diferença entre as drogas nada mais é do que manipulação do designer molecular que foram criados para evitar colaterais, tá? Agora, nem tirando assim, turinabol e dianabol, algumas pouquíssimas drogas que foram realmente criadas para fins estéticos, que vêm lá da época da Guerra Fria da União Soviética contra os Estados Unidos, onde nas Olimpíadas eles queriam potencializar o rendimento dos atletas para mostrar soberania dentro do campo de esporte, são mais de 90% das drogas que vocês vão encontrar hoje são realmente criadas em laboratório para fins de tratamentos médicos. Você acha poucas drogas que são utilizadas e foram criadas diretamente para fins estéticos, tá? Então, vocês veem que o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal viu que aquelas drogas melhoravam o desempenho, melhoravam a recuperação, aumentavam a capacidade de força e começaram a se apoderar delas para aumentar o rendimento, tá? Simplesmente isso. Não, vocês não vão ver hoje, dificilmente, alguém criando drogas diretamente só pensando em rendimento. A grande maioria das drogas vem como premissa para um tratamento clínico, tá? O que que vai acontecer lá na frente, que é o intuito? Cada vez mais eles conseguirem modificar as moléculas desses hormônios, dessas drogas, para que elas tenham menos colaterais e tenham mais benefício. É provavelmente isso que a gente vai começar a ver cada vez mais. Tanto que o intuito dos SARMs, que a gente vê hoje no mercado, para quem não sabe, um SARM é um modulador seletivo do receptor de androgênio, né? Porque eles são drogas que foram criadas para ter mais efeito anabólico, menos efeitos androgênicos em determinados tecidos, efeitos colaterais, ou seja, ela se liga a um tecido, faz algo bom e inibe uma ação negativa que faria uma testosterona. Um exemplo claro, a testosterona tem a capacidade de se ligar ao tecido muscular e aí potencializar a síntese proteica. Porém, ela também tem a capacidade de se ligar à próstata e pode levar a uma hipertrofia benigna prostática, né? Alguns estudos correlacionam isso com um futuro de câncer de próstata, mas ainda também é bem nebuloso. Ninguém bate o martelo para dizer, mas é um medo. Então, eles criam hoje os SARMs tentando fazer uma droga que seja mais seletiva ao receptor somente muscular e não se ligue, ou se ligue sendo um antagonista, ou seja, ele se liga e não faz nada no tecido da próstata. Esse será o design futuro das drogas, serem mais seletivos, mas ainda também é um caminho bem obscuro, tá? Não temos certeza de muita coisa ainda. Os SARMs que temos no mercado ainda são pouco estudados e os que melhor têm evidência nem chegaram a nível 2 e 3 de estudos com humanos, né? Os que passaram de nível 1 com doses um pouco mais elevadas começaram a apresentar os mesmos colaterais de que um esteroide anabolizante androgênico ou mais. Então, SARMs não são seguros, e o pessoal vende isso como uma verdade. Acho que tocaste em pontos importantes.
além da parte bioquímica, há aqui um bocadinho de fatores que realmente a informação que vamos ter, e eles são usados para fins médicos, é que os esteroides realmente dão várias vantagens à pessoa que o toma, falando aqui em termos estéticos, de performance, tendo aqui um bocadinho a parte componente médica, e o Henrique depois aqui apresentou um bocadinho que, se calhar é por isso que eles também ficaram um bocadinho demonizados, porque se calhar quando a população no geral os ouve mais falar, que é hoje em dia, mesmo com os níveis de laboratório de investigação que existem, a verdade é que há sempre o risco de efeitos secundários, que é o que o Henrique chama de colaterais, um, e que por um lado também se deve a que muitas das pessoas que acabam por tomar este tipo de drogas, este tipo de substâncias criadas e modificadas em laboratório, muitas das vezes não levam isso em consideração. Eu não tenho essa experiência, se calhar o Henrique é uma pessoa melhor até por falar disso, mas muitas das vezes provavelmente o problema não deverá ser da toma em si, mas sim provavelmente pessoas que tomam nunca fizeram uma dosagem, nunca foram ao médico fazer análises, fazem mínima ideia da dose que estão a tomar, quais são os efeitos que vão ter, além de muitas das vezes nem sequer estarem informadas hum, do que é que poderá vir a acontecer. Uma vez eu até comentei com o Henrique no ginásio em que trabalhamos, uma pessoa que me abordou literalmente falou daquilo em termos de isto vai dar resultados, porque eu já tomei, alguém tomou e não teve efeitos secundários, e o nosso debate era, está bem, mas alguns destes efeitos secundários cá não acontecem daqui a um mês, vão acontecer daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E às vezes é um bocadinho por aqui que ainda existe este conflito e também um bocadinho derivado da falta de informação. Exato. Assim, ó, se a gente for analisar, a primeira coisa, boa parte dos colaterais dos esteroides anabolizantes androgênicos, eles são silenciosos. Isso quer dizer o quê? Você não vai sentir nada. E isso é um problema, porque as pessoas contabilizam somente o que elas veem ou sentem. Um colateral, estou tendo muita espinha. Ah, eu vou parar de tomar hormônio porque eu estou tendo muita espinha, é um colateral evidente. Estou perdendo o cabelo. Vou parar ou vou usar um fármaco? Vou usar a finasterida para ou dudasterida para inibir, que é um fármaco que ele inibe a conversão de testosterona em DHT, né? Estou tendo disfunção erétil. Ah, vou parar porque estou tendo problema na minha libido, estou tendo com dificuldade e ou então vou usar um fármaco, entra na polifarmácia e começa a usar estimulantes, né? Cialis, Viagra. As meninas estão engrossando a voz, vou parar, né? Então, assim, são colaterais evidentes. Só que esses não matam, esses não trazem problemas, tá? Não que, e aí a gente tem que ter atenção. Hoje, poucos estudos a gente tem realmente a respeito de quais são realmente os colaterais evidentes. Tá? Existem muitas associações, e isso é um problema. Por quê? Porque boa parte dos usuários de esteroides anabolizantes não usam só um esteroide, e não usam só esteroide. Ou seja, os caras usam dois, três tipos diferentes, usam peptídeos, tá? Que são diferentes classes, são hormônios derivados de proteínas, GH, insulina, T3 e T4, né? Que são outras drogas para outros fins. Usam drogas psicorrecreativas, né? Êxtase, LSD, álcool. Então, fazem um coquetel Molotov. E aí fica É, difícil de você são saber. quase umas farmácias ambulantes. São polifarmácia, então você não sabe o que realmente é problema do quê. O cara tá com problema hepático, vai dizer, ah, foi a bomba, mas o cara enxuga todo dia cachaça, tá? Todo final de semana enchendo o rabo de pinga, né? E toma paracetamol, anti-inflamatório, né? Que são hepatotóxicos. Então, como é que você vai correlacionar o uso de esteroides anabolizantes com alguém que usa muita coisa ao mesmo tempo, que tem, às vezes, uma potencial tão destrutivo quanto ou maior. Um exemplo, as pessoas usam drogas que são 17-alfa-alqueladas. O que que são isso? São drogas que foram projetadas para serem consumidas de forma oral, em comprimido. São pessoas que não gostam de aplicação intramuscular ou subcutânea, então preferem drogas que foram criadas e projetadas por uma modificação no carbono 17 para que ela não seja quebrada na primeira passagem pelo fígado. Isso quer dizer o quê? Que aquela droga vai ficar passando mais vezes, então ele vai conseguir tirar mais proveito. O maior medo dessas pessoas é questão de hepatotoxicidade. Quer dizer o quê? Que ele pode ser deletério para o sistema hepático. Porém, quando a gente vai ver realmente em estudos,
não existem relatos de doses de drogas, até doses acima do que é usado para tratamento, que levem a uma esteatose hepática, que leve a um câncer. Não tem, né? Mas a gente tem isso com paracetamol. Então, vocês pensam, o cara enche o rabo de paracetamol e está com medo de uma droga 17 álcool quelada. Não existe estudo correlacionando isso. E é um E vai pouco mais assim, extrapolação. Mas a gente sabe que a longo prazo existem alterações, né? Então, essas alterações podem indicar um processo deletério com o consumo exagerado e a longo prazo. Então, a gente sempre tem que se precaver. Cara, se você sabe que isso são problemas que são correlacionados, não faça, né? Não use esse tipo de droga, não ingira outros fármacos que são hepatotóxicos e podem agravar a situação. Então, existe muita correlação. Infelizmente, isso é ruim, né? Às vezes as pessoas veem, tá, mas você está defendendo? Não, ao contrário. Eu estou achando que isso é uma falha no sistema. A gente não tem estudos mostrando. E Então, vai ser boa difícil parte. termos. Vai E vai ser. ser difícil, Porque exato. Não, é a tal questão, felizmente que hoje em dia existe, não é? Antigamente se calhar é não existia, que é o que nós chamamos de ética. Tu não podes chegar ética. ao pé de um, vamos dizer, 20 pessoas que são uma amostra e dizer, ok, estas É, 10 pessoas vão tomar algum derivado da testosterona. Não posso dizer isso a sim, pessoa. exato, Por- não eh, vai. que normas ou como é que eu tenho, ou que tipo de segurança é que eu tenho para confirmar que não vou estar a provocar algum problema àquela pessoa com a Exato. informação? Portanto, Esse é o problema, né? Isso serve para qualquer medicamento. A gente nunca vai conseguir ter um grupo controle, um grupo que vai usar e vamos ver até quanto eles conseguem usar sem se arrebentar, né? Então, boa parte do que a gente tem é margem de estipulação. A gente estipula que aquilo pode ser que aconteça. Porém, as pessoas sempre optam pelo lado positivo. Não, isso nunca vai acontecer. E aí está o erro, né? É aí que eu dou o alerta. Cuidado, não é porque não há uma evidência científica concreta, não quer dizer que não aconteça, né? Então tem que ter atenção com aquela premissa de ausência de evidência, evidência de ausência. Às vezes, para algumas coisas, não é bem assim. Quando a gente pensa em fármacos, né, eu só falo no geral, não são esteroides anabolizantes, há muita coisa que a gente não consegue. E o que foi passado, às vezes, em estudos com animais, não se sustenta em humanos. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Os esteroides anabolizantes são bons? São maravilhosos, dentro da questão clínica, com o apoio de um médico constante, com exames laboratoriais sendo utilizados para aquela condição específica. Tirando isso, com doses suprafisiológicas, pensando em fins estéticos, não há margem de segurança alguma, né? Não temos segurança, não temos evidência que dê respaldo para dizer, olha, não, você pode usar, para tratamento oxandrolona é quanto? 12 miligramas, 2 miligramas por dia? Não, mas se você usar 30 para fins estéticos, não tem problema algum. Mentira, tem muito problema, né? A gente sabe disso. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando, não, mas eu também não deu nada. Ótimo, você também não vai morrer no primeiro ciclo, não quer dizer nada. Existem N fatores. Você tem que ter, às vezes, uma predisposição genética. Eu conheço gente que usou a vida toda, está no primeiro ciclo há 20 anos, nunca parou. E está bem. Eu pego os exames dos caras e digo, mano, esse cara está impecável. Às vezes eu pego pessoas que estão obesas e que nunca usaram nada e estão mais lascados na vida do que esses caras que usam hormônios há 20 anos, né? Agora, tem gente que fez um ciclo e se lascou, né? Teve gente que fez um ciclo e usou drogas de forma errada, com doses elevadas, e levou a problemas hepáticos, né? Levou a desregulação do perfil lipídico severa. Meninas sofreram um grau de virilização tão grande que não conseguem mais reverter. Então, não isso é um existe ponto caminho, importante. não É existe só caminho porque temos grátis. pouca informação e às vezes é tal coisa. Há uns que são reversíveis, mas há outros que não são. Portanto, Sim, quando decidem tomar isto, têm que ter isso em consideração. Hoje em sim, dia há coisas que vos podem ocorrer que vão ser irreversíveis, não dá para voltar atrás. sim. Existe, assim, para você ver, um exemplo bem claro, né, e até dentro da literatura a gente vê isso, né, há estudos que mostram que existem pessoas que não são responsivas na mesma magnitude aos esteroides anabolizantes. No meio do bodybuilder, a gente fala que são os shape anticiclo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara vai poder tomar um monte de coisa e não vai mudar muita coisa o físico dele. Você vai olhar assim,
Cara, esse cara tá usando tudo isso, não pode. O físico dele não mudou nada. E ele até treina bem, come bem, mas a genética, ele não tem receptor suficiente para receber aquela mensagem. A maquinaria de contração tecidual dele, de ribossomos, fatores de transcrição IGF-1, sensibilidade à insulina, não é boa. Ou seja, a genética dele não permite. E eu conheço gente que usou 20 miligramas de oxandrolona, que é uma dose baixa, pensando em fins estéticos, que é, a gente vê no mundo afora, e o cara desenvolveu e ganhou tipo 7 8 10 quilos. Mas é a genética. Aquele cara só precisava, às vezes, de uma coisinha e a genética dele já potencializava todo o restante. Então, não adianta achar que quanto mais resultado vai ter. Ao contrário, a gente percebe que quanto mais eles usam, mais colaterais eles têm, menos proveito eles acabam tirando. Tá? Então, tem que ter atenção. O mais não é mais. Às vezes, o mais é menos nesse quesito. Tá? Portanto, pessoal, já sabem. Para a população em geral, provavelmente, isto que nós estamos a falar neste episódio é a pontinha do iceberg. Tentar criar hábitos alimentares e treino, acho que é sempre a base dele. Ah, e espero ter-vos dado aqui mais alguma informação. Quero aqui deixar o que já disse no início da aula. Não, meramente informativo este episódio, não estamos a recomendar a toma ou deixem de tomar, não há aqui nenhuma recomendação neste episódio. Se querem saber mais, contactem ou para o Instagram do Breaking My Limits ou diretamente aqui para o Instagram do Henrique, ok? Que também vamos deixar aqui em rodapé. Nós vamos começar a ter algumas aulas disso no nosso curso e o Henrique especificamente tem bastantes aulas bem densas para quem quer entrar um bocadinho mais neste mundo, nem que seja só para estar mais informado. Portanto, vão ter com ele, mandem-lhe mensagem, que ele terá todo o gosto aqui em apresentar as alternativas a quem esteja interessado em estudar um bocadinho mais sobre o tema, tá bom? Bem, Henrique, olha, obrigado aqui pela presença e pelo tempo e vamos ver se conseguimos depois trazer aqui depois outras informações e o Henrique aqui mais vezes sempre para dar aqui mais uns retoques importantes. Portanto, pessoal, vejo no próximo episódio. Boa.